Amados do Senhor, a mensagem de hoje intitulada Verdadeiros Adoradores, baseada no Evangelho segundo João, capítulo 4, dos versículos 19 ao 24, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, desde os tempos mais antigos da humanidade, os adoradores de todos os tempos ou em todos os tempos, em todos os lugares, eles precisavam, ao adorar a entidade adorada, de um lugar onde iam adorar. Eles precisavam combinar, marcar um dia e uma hora, mesmo que fosse com um longo prazo de antecedência, 1 ano ou mais, para marcar o dia daquela adoração àquela entidade. Eles precisavam de um celebrante. Ao realizar aquela adoração prevista, preparada, eles precisavam de um ministrante, um celebrante. Aquele celebrante era vestido com uma indumentária característica própria, roupas próprias de um celebrante, de um sacerdote. As roupas daquele celebrante ou sacerdote diferenciava da roupa dos outros, era diferente. Eles precisavam daquela indumentária especial para a adoração. Eles arrumavam um altar de forma rústica ou sofisticada para a época. Rústica utilizando pedras ou sofisticada utilizando metais forjados. E assim eles montavam o altar. E junto com esse altar era acrescentado os utensílios, os instrumentos que seriam utilizados durante a adoração. Como tinha um altar, logicamente precisava de uma vítima, que em algumas celebrações de adoração às entidades eram animais, ou até vítimas humanas em outras adorações. Algumas entidades adoradas exigiam dos seus adoradores vítimas humanas. Então eles precisavam de vítimas, ou animal ou humanas. E aquele procedimento seguia o passo a passo de um ritual litúrgico, acompanhando aquela liturgia na qual
era incluído gestos, movimentos, palavras, eram entoados cânticos com instrumentos ou sem instrumentos, mas haviam cânticos. E também aquela adoração incluía oração dirigida ou direcionada à entidade adorada, que era virado para o altar, ou seja, o adorador e os adoradores que acompanhavam aquele celebrante, aquele sacerdote, se viravam para o altar, reverenciavam o altar, a vítima, e naquele culto direcionado a um lugar, a um local, eram realizados gestos de reverência direcionado para aquele altar em adoração à entidade que aquele adorador adorava. Estamos falando de um modo geral em toda a história da humanidade, em todos os povos, em todos os tempos. Mas veio um período registrado nas Escrituras em que Abel também executou essa adoração, adorando ao Deus eterno, mas existindo um altar, um lugar, um local, um sacrifício, uma vítima, rituais, orações que não eram diferentes das outras adorações realizadas pelos outros adoradores a outros entes adorados, a outros seres adorados, aos outros deuses adorados. Não era diferente. Como Noé também ergueu um altar, realizou também uma adoração diante daquele altar, tendo vítima naquele sacrifício. Abraão fez o mesmo. Arão fez assim também. E toda a nação de Israel, durante toda a história de Israel, fez isso, erguendo um tabernáculo, posteriormente um templo. Contudo, existia um lugar de adoração, e geralmente era sobre um monte, num lugar alto, bem próximo do céu, das estrelas de Deus, geograficamente falando, bem mais alto do que os outros níveis, próximo ao nível do mar, como é medido. Israel, em toda a sua história, fez isso. Ou seja, em todos os tempos, amados, da humanidade, a adoração era voltada para um lugar, marcando um dia, uma hora, tendo um sacerdote, um celebrante, executando os sacrifícios, seguindo o seu ritual litúrgico com palavras, orações, cânticos, oração àquela divindade. Mas aquela mulher samaritana mostrou a Jesus uma contenda que existia entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus adoravam em Jerusalém, onde existia naquele tempo ainda o templo de Jerusalém, e os samaritanos adoravam no monte, sobre o monte Gerizim. Os samaritanos são também descendentes dos judeus, mas com suas particularidades religiosas diferentes, e adoravam sobre o monte Gerizim, onde existia um templo que foi devastado, destruído no ano 109 a.C. E como não tinha mais templo, não foi possível mais construir aquele templo, os samaritanos adoravam no monte. Fizeram ali um tabernáculo, fizeram uma tenda e ali continuaram a sua adoração no monte Gerizim. E ela apresentou a Jesus: Senhor, onde é que devemos adorar? Nossos pais dizem que é neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. É aí, amados, onde nós vemos Jesus ensinar o rompimento completo da adoração sistemática localizada em um espaço, em um tempo, em um lugar, com coisas direcionadas a um altar. Mesmo que sendo a uma entidade adorada pagã ou que seja ao Deus eterno, como os hebreus adoravam, mas todos tinham um local direcionado, e Jesus veio romper, acabar com isso aí. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura esses para seus adoradores. Em espírito, amados, porque Jesus diz mais adiante: Deus é espírito. Então nós só podemos adorar a Deus pelo próprio Deus que é espírito. É o próprio Deus nos envolvendo nesse culto racional,
para que haja uma adoração, sem necessidade de um espaço, de um tempo, de um local, de uma indumentária própria, de vestes próprias, de gravata, como hoje é utilizado. Antigamente era a estola sacerdotal, as batas sacerdotais, as vestes sacerdotais, mas hoje é um paletó e uma gravata. Não precisa mais nada disso para ser um adorador do eterno Deus. Em espírito, quer dizer que Deus é espírito. Adoramos a Deus no próprio Deus. Deus em nós. Rogo-vos, pois, irmãos, disse o apóstolo Paulo, que apresenteis os vossos corpos como culto racional. É assim que se adora a Deus, é o próprio Deus em nós, em espírito, porque Deus é espírito. Não se trata propriamente do espírito humano sendo um adorador, mas se trata do próprio Deus nos conduzindo, nos levando a esse ato divino de adoração, nesse culto racional. Não é possível o ser humano tornar-se um adorador de Deus espontaneamente, por sua conta, por si mesmo. É Deus conosco, é Deus em nós. É o eterno Deus se autopromovendo na adoração, sendo glorificado, recebendo a sua glória, Ele mesmo se promovendo na adoração, no culto racional. Não se trata de um adorador como um indivíduo. O verdadeiro adorador é o próprio Deus em nós, promovendo a sua adoração, que não necessita mais de um lugar, mas o templo de Deus agora é o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12. É o culto racional agora no templo. O nosso corpo é o templo. O nosso corpo é o único lugar que o Espírito Santo de Deus habita. É o único lugar onde pode haver verdadeira adoração, é no nosso corpo, no qual o Espírito, que é Deus, nos imbui, nos induz em adoração, e somos adoradores sem depender mais de um espaço-tempo, de um local, de um altar, de um sacrifício, porque Deus agora se faz verdade. Esses são os verdadeiros adoração. Se faz verdade na adoração que é envolvida agora com o ser humano, na qual o ser humano é envolvido. Verdadeira adoração, verdadeiros adoradores. Não se trata de um ser humano adorador. Não é uma pessoa que é um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores são estes nos quais o Espírito Santo clama Abba Pai, nos quais o Espírito de Deus clama Abba Pai, nos quais o Espírito Santo agora é glorificado, é adorado. O Espírito Santo é Deus. Deus Espírito, o Espírito Santo é o Senhor que é adorado no culto racional, não depende mais de um lugar. Jesus veio romper com isso, a samaritana entendeu, muitos judeus entenderam, muitos samaritanos entenderam, muitas pessoas entenderam, os apóstolos entenderam, a igreja primitiva entendeu, os reformadores entenderam, e nós hoje entendemos que para adorar ao Senhor, só precisamos ter uma consciência limpa, pura, lavada pela palavra de Deus e remidos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está escrito nas Escrituras. Não precisa mais voltarmos àquela adoração direcionada a um local, a um altar, a um momento, a indumentárias, a vestes, a coisas, a uma casa. O Senhor é o nosso Deus e Ele é Espírito. E o Espírito não está preso em ambientes nem no espaço-tempo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.